Bom dia a todos. Seguindo aqui, dando sequência nas entregas de moções de aplauso. A terceira moção de aplauso é oferecida também pela vereadora Estela Almagro ao coletivo Existir, pelo trabalho de acolhimento, defesa, luta pelo respeito à pauta da diversidade e de outras minorias em nossa cidade. Nesse momento aqui, eu já quero passar a palavra à vereadora Estela Almagro. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador Locadora, por aceitar presidir. De importante, né? Uma ocupação extremamente importante em que a Câmara Municipal se vê, na verdade, obrigada a abrir suas portas e o espaço desse plenário que decide tudo ou não do que é importante estratégico e se inclui ou não a todos, né? No sentido mais amplo da palavra. Eu vi que o presidente teve o cuidado ali, né, na moção anterior, que vocês estavam aqui também, vocês acompanharam, que eu vi que vocês já estavam ali na galeria, mas a coisa do conservadorismo leva os poderes até aquele protocolo Ctrl-C, Ctrl-V, né? E ao apresentarmos aqui a moção para a MTT, né, a Associação Mulheridades Trans e Travestis, o texto Ctrl-C, Ctrl-V diz moção aprovada por unanimidade. Não foi, e foi um momento de muita discussão política na casa, o que mostra a necessidade de organização para defender aquilo que vocês surgiram para questionar, o direito de existir. Não é? E eu achei extremamente criativo que o nome tenha trazido aquilo que é a vivacidade da pauta. Se eu existo, logo tenho direitos, não é? E tenho direitos como qualquer um. E esse debate, às vezes, é truncado aqui também. E essa que é a casa do povo precisa ser invadida, ocupada pelo povo no sentido republicano, não no sentido violento, mas no sentido de dizer que nós não vamos admitir o debate da cidade sem nós, sem nos incluir. Não é? E aí eu fiz dessa frase minha frase de cabeceira, independente da pauta que a gente esteja tratando aqui sempre, nada sobre nós sem nós. Seja mulheres, seja pauta de raça, de classe, de gênero, de serviço, de servidor público, todos os debates, para serem democráticos, eles precisam vir revestidos da preocupação de ouvir, porque é do ouvir que as políticas públicas podem ou não ter o compromisso com o pertencimento. E esse pertencimento social somente a partir dessa força e dessa vivacidade que vem das ruas mesmo. Não é? Para quebrar essa onda conservadora, excludente e violenta, só mesmo dizendo bem alto, nós temos o direito de existir. Então, a homenagem foi aprovada pela Casa com um voto contrário do vereador Eduardo Borgo. Os demais, mesmo aqueles que na primeira moção que nós apresentamos, particularmente, se manifestaram contrários, nesta moção não se manifestaram e nós tivemos uma votação um pouco maior. Eu espero que a gente avance a ponto de que todos tenham a compreensão de que nós estamos falando de um direito constitucional, não de uma opinião individual, porque o parlamento não é a igreja, não é a família de ninguém, não é a fé de ninguém, não é o grupo político de ninguém, é a diversidade que compõe a sociedade. O parlamento tem que estar expresso nisso. Então, se você não quer, não siga, mas respeite. Respeitar, você tem obrigação. E acho que esse debate nós já abrimos, isso é muito importante. Eu vou fazer a leitura do texto que foi apresentado e aprovado, com a exceção do voto que eu mencionei. A existência é uma das questões centrais da filosofia, da sociologia e da psicologia, que coloca o ser humano de maneira única, consciente de si mesmo e capaz de refletir sobre o mundo a seu redor. Histórico que remonta à antiguidade, pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles já discutiam sua natureza e o seu papel na sociedade. No existencialismo, corrente filosófica do século XX, autores como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir enfatizavam que o ser humano não nasce com uma essência pré-definida, mas constrói sua identidade por meio de suas escolhas e ações. Para Sartre, a existência precede a essência, ou seja, primeiro existimos e depois nos definimos. Responsabilidade que cada pessoa tem ao dar sentido à sua própria vida. Sua existência relacionando com o coletivo em um misto cultural, social
histórico, influenciando pensamentos, comportamentos e valores. No mundo contemporâneo, marcado por avanços tecnológicos, redes sociais e globalização, o preconceito à identidade de gênero ainda é o balizador da exclusão do convívio social, visto as ações de hostilidade que imperam nos mais variados ambientes da nossa sociedade, segregando pessoas e marginalizando minorias. Fundado em novembro de 24, o coletivo Existir Bauru surgiu como resposta viva à necessidade de visibilidade e acolhimento da comunidade LGBTQIAPN+, união de pessoas engajadas com as pautas de tantas outras minorias que, diante da percepção da ausência de espaços seguros para existir, debater e celebrar identidades, formaram o grupo como símbolo de resistência e luta ao preconceito. Sua reunião inaugural congregou ativistas que se mobilizaram para criar conexão entre os coletivos locais, reforçando a rede de apoio à pauta da diversidade e proteção às outras minorias. Momento histórico, marcado pela celebração da liberdade e o senso de pertencimento. Desde então, o coletivo passou a se organizar em torno de temas urgentes, como direitos humanos, luta contra a LGBTfobia e acolhimento emocional, sendo a conferência livre temática o ponto alto da trajetória do grupo, reforçando a máxima de que existir é um ato de celebração, mas também é resistência. Gradualmente, o coletivo se estruturou como um espaço de articulação comunitária, com debates, oficinas, rodas de conversa e intervenções urbanas, que passaram a fazer parte do cronograma de atividades do grupo, cujo propósito extrapola os ambientes físicos e se firma na postura de cobrança de respeito à diversidade e ações de políticas públicas para a garantia dos direitos das minorias. Tendo como presidente Anderson Leno, o coletivo Existir é formado por Léo Jefferson Alcântara da Silva, que exerce a função de coordenador de projetos, Gisele Peralta e Marco Nascimento, como coordenadores de marketing, e Renan Cardoso, que coordena a oficina de drags. Equipe que se soma a dezenas de participantes que, com o propósito de debates sobre direitos da população LGBTQIAPN+, identidade de gênero, sexualidade e combate à LGBTfobia, formam parcerias e articulações com movimentos sociais, escolas, universidades e órgãos públicos, assim como outros coletivos, para ampliar o alcance e fortalecer as redes de apoio e de proteção às minorias. Com a sua atuação, o coletivo Existir consolida uma trajetória de resistência, encontros e existências plurais na nossa cidade, nascendo da prática e permanecendo pela união de existir em comunidade, sendo referência no acolhimento e defesa da diversidade e das outras minorias. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao coletivo Existir pelo trabalho de acolhimento, defesa e luta pelo respeito à pauta da diversidade e de outras minorias na nossa sociedade. Tem vídeo? Esse não, vereador. Eu quero também destacar, em que pese não estar ali no texto, muitas pessoas ajudaram vocês, seguramente, nesse começo de existir da entidade. Eu quero destacar aqui a presença de alguns dirigentes sindicais, estou vendo aqui o Nilson, vi o Jesus Garcia agora há pouco, estou vendo o Wellington, e sei que o Anderson, além de tudo, também militante do movimento sindical, portanto, defesa da pauta da classe trabalhadora, e que contou com o apoio, com o suporte dos companheiros e companheiras do sindicato, né, e também da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que deu todo o apoio, todo o suporte. Inclusive, um dos grandes eventos aconteceu lá no GREB, né, que foi um momento importante desse início de atuação do coletivo Existir. Com a palavra agora, os homenageados.
Eu testando, tá saindo. Tá. Eu vou ler, tá? O que eu pensei aqui, mas só trazendo um pouquinho da questão do organograma do coletivo, né? Quando a gente fez ele, a gente achou que não fosse crescer tanto, né? E, por exemplo, hoje a gente tem a Lívia, que eu falo que é a nossa advogada, que ela é advogada, então, assim, para tudo. Então, tudo o que acontece, a gente corre lá para consultar ela, né? E também aos outros integrantes também, né, que tem sido uma peça fundamental para o andamento do coletivo. Mas aqui ficam minhas palavras. Bom dia a todos, todas e todes. Hoje é um dia histórico para nós do Coletivo Existir. Receber esta moção de aplauso é mais do que um reconhecimento institucional. É um marco na trajetória de luta, resistência e construção coletiva que temos trilhado com tantas pessoas ao nosso lado. Queremos expressar nossa profunda gratidão à vereadora Estela, mulher combativa, comprometida com os direitos humanos e com as causas sociais, que teve a sensibilidade e a coragem de indicar o nome do Coletivo Existir para esta homenagem. Estela, sua atuação política nos inspira e nos fortalece. Obrigado por somar conosco e por compreender que existir, para muitas pessoas LGBTQIAPN+, ainda é um ato de resistência diária. Estendemos também nossos sinceros agradecimentos a todos os vereadores que aprovaram e reprovaram esta moção, reconhecendo a legitimidade da nossa atuação. Em tempos tão difíceis em que o ódio tenta nos calar, ver um espaço legislativo acolher e valorizar a luta LGBTQIAPN+, é um sinal importante de que mudanças estão em curso e que elas são possíveis quando há diálogo, respeito e compromisso com a vida. O Coletivo Existir nasceu da urgência de construir espaços de acolhimento, denúncia, formação e mobilização. Somos um coletivo feito por muitas mãos, muitas vozes, por corpos que historicamente foram silenciados, mas que agora se unem para dizer: nós estamos aqui e não vamos recuar. Cada atividade que realizamos, cada pessoa que acolhemos, cada jovem que encontra em nós um espaço seguro para ser quem é, representa a essência do nosso trabalho. Essa moção é um reconhecimento a tudo isso, e é também um impulso para seguirmos ainda mais fortes. Dedicamos essa conquista às pessoas LGBTQIAPN+, que seguem lutando por respeito e dignidade, às vítimas da LGBTfobia, que hoje não estão mais entre nós, às mães, a minha mãe, em especial, e aos pais, educadores e apoiadores que constroem pontes e quebram ciclos de preconceito. E todas, todos e todas que entendem que o amor, a diversidade e a liberdade não são ideologia, mas direitos humanos fundamentais. Seguiremos firme com a certeza de que onde houver preconceito, haverá resistência. Onde houver injustiça, haverá luta. E onde houver amor, sempre haverá o existir. Existir é resistir e resistir é transformar. Com orgulho, gratidão e responsabilidade. Obrigado. Arrasou. Resumiu tudo. Vocês fiquem à vontade. Querem falar? G. Léo. Bom dia a todas, todos e todes. Bem rapidinho, quero expressar aqui a minha gratidão e a minha alegria de ver corpos diversos ocupando a casa do povo. Isso me enche de esperança e num mundo melhor, em dias melhor. Agradecer imensamente de coração, vereadora. Dentro dos meus recortes e da onde eu venho, né, entendendo que muitos ficam para trás para que corpos como os meus cheguem neste lugar, eu me sinto honrado e feliz de ver corpos trans que ocuparam este lugar hoje, de ver o meu corpo negro neste lugar hoje. Faço uma saudação aos meus antepassados, né? Porque eu sei de onde eu vim e eu cheguei aqui, né? Através dos meus antepassados, e eu não posso deixar isso passar batido.
eu estou emocionado. Eu estou emocionado por o meu corpo ter chegado neste lugar, sabe? E por ter visto pela primeira vez na Casa do Povo corpos tão diversos como eu vi hoje. Eu agradeço imensamente a senhora vereadora, ao senhor vereador, por essa possibilidade. Isso me enche de esperança e isso me dá muito mais gás para que a gente, enquanto coletivo, sociedade civil, se organize em ações para que mais pessoas e mais corpos diversos consigam ocupar esse espaço, porque aqui não é outro lugar senão a Casa do Povo, e é um espaço nosso também. Muito obrigado. Acho que falou tudo, né? A fala do Leno completando com a tua foi perfeita. E acho que a luta é para além de estar aqui, né? Sendo homenageado. Nós estamos numa Câmara hegemonicamente branca, mais velha, conservadora, masculina, hétero. E aqui eu brinco que é 20 e eu. Né? Eu sou a única mulher, e sou uma mulher preta, periférica, com uma história de vida que se junta com a história de vida de vocês. Eu acho que a luta efetiva e a efetiva tomada de poder e mudança de comportamento na sociedade será quando esses corpos que você falou aqui, companheiro, também estiverem ocupando mais espaço naquelas cadeiras ali. Aí a transformação passa a ser definitiva. Não é? Eu acho que é esse o compromisso. Quiçá, nas próximas legislaturas, nós tenhamos candidaturas aqui da pauta, não é? Seria fantástico, seria maravilhoso, e não basta ser um candidato da pauta, é preciso ter coragem de se manter dentro do debate da pauta, porque eleger-se por uma pauta é fácil, manter-se nela e consolidar compromissos é que é o grande desafio. Mas se a gente está sendo útil de alguma maneira para poder, ao menos, abrir esse espaço para a ocupação que hoje está acontecendo, xalá, que isso seja só sementinha para fazer aí germinar um processo de mudança que não cesse, que não pare, que seja permanente, que seja grande. Pelas mães, pelos filhos, pelas famílias, por aquelas parcelas da sociedade que lutam, às vezes lutam sozinhos. Não é fácil resistir. Discursar sobre essa resistência é fácil. Difícil é ser a resistência e fazer a resistência. Mas é muito mais fácil quando a gente não larga a mão um do outro, né? Aí a gente fica mais forte. Agradeço por vocês existirem e por nos dar essa inspiração. A gente chega aqui, mas a gente não chega sabendo tudo. Não é? Essa construção coletiva é que vai nos dando amadurecimento para que nós passemos a ser cada vez mais mandatos que, de fato, representem a população que nos colocou aqui. Obrigada, viu, Leno? Obrigada a todos. Parabéns ao Coletivo Existir. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Tá bom? Então, quero parabenizar, viu? Mais uma vez. Que Deus continue dando sabedoria, né? E nada mais havendo tratar, essa presidência dá por encerrada essa moção de aplausos às 11h07. Peço que os homenageados permaneçam para receber aqui o cumprimento dos vereadores e da assessoria.